Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com ele Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. E Maria de Fátima Miranda. Deus nos conduza. E o Vinícius exercendo a paciência na técnica, tendo que nos suportar aqui. Mas vamos em frente. Hoje eu acho que o Paulo Renato e a Miranda vão deixar a gente terminar esse capítulo. Como o Vinícius é cristão, é exercício de fraternidade. Exatamente. Então, a primeira parte, capítulo 4... item 51 é o último item dessa primeira parte e hoje nós vamos adentrar aqui ao último parágrafo. Não sei se vamos conseguir terminar, vamos ter fé em Jesus. Vamos lá, Paulo Renato está otimista. Vamos ler aqui então, item 51, último parágrafo, terminando aqui a primeira parte do Livro dos Médiuns. Diz aqui aqui Allan Kardec, quem é que está falando aqui? Alguém assina aqui? Não, né? Não. Então acho que é Allan Kardec que coloca para a gente aqui. Diz então Allan Kardec: assim, espíritos que podemos considerar adiantados ainda não conseguiram sondar a natureza da alma. Porque a gente está estudando o perispírito, né? Eles estão estudando a natureza da alma, que já é outra história, né? Que a gente ainda está longe de entender. Como poderíamos nós fazê-lo? Portanto, perder tempo, querer perscrutar o princípio das coisas, que, como foi dito em O Livro dos Espíritos, questões 17 e 49, está nos segredos de Deus. Quando fala segredos de Deus aqui, gente, não é que a gente não tem acesso, é que a nossa condição espiritual ainda não nos permite compreender. Não adianta você querer ensinar equação do segundo grau a crianças que ainda estão aprendendo a somar, né? Não tem como. A criança não vai entender porque não tem conteúdo, não tem base para aquele entendimento. Então, nós, quando chegarmos a uma condição de espíritos mais elevados, teremos condições de compreender aí o princípio das coisas. Mas não é neste mundo e nem muito menos neste momento. Pretender esquadrinhar, diz Kardec, com o auxílio do Espiritismo, o que escapa à alçada da humanidade é desviá-lo do seu verdadeiro objetivo. É fazer como a criança que quisesse saber tanto quanto o velho. Aplique o homem o espiritismo em aperfeiçoar-se moralmente. Eis o essencial. Isso aqui irrita muita gente. O povo que quer transformar a doutrina espírita em investigações científicas fica um tanto frustrado com essa fala de Kardec. Mas vamos lá. O mais não passa de curiosidade estéril e muitas vezes orgulhosa, cuja satisfação não o faria adiantar um passo. Quer dizer, ainda que eu conhecesse toda a constituição do perispírito, né, que eu entendesse ele cientificamente, estudasse no laboratório, visse cada molécula, tudo bonitinho, como é que funciona, como é que não funciona, isso não necessariamente me faria adiantar um passo moralmente. Então, a gente tem que ter prioridades, e a prioridade é a questão moral. O único meio de nos adiantarmos consiste em nos tornarmos melhores. Os espíritos que ditaram o livro que lhe traz o nome demonstraram a sua sabedoria, mantendo-se pelo que concerne ao princípio das coisas dentro dos limites que Deus não permite sejam ultrapassados, e deixando aos espíritos sistemáticos e presunçosos
a responsabilidade das teorias prematuras e errôneas, mais sedutoras do que sólidas, e que um dia virão a cair ante a razão, como tantas outras surgidas dos cérebros humanos. Eles, ao justo, só disseram o que era preciso para que o homem compreendesse o futuro que o aguarda, e para que dessa maneira animá-lo à prática do bem. Então, muito bom esse último parágrafo aqui. Kardec encerra com chave de ouro, né? Mas eu tenho certeza que muitas pessoas lendo isso aqui ou pularam ou fingiram que não leram, porque causa incômodo, né? Causa uma frustração. A gente entende, a gente respeita, a gente sabe da importância. Pega o celular da Miranda aí, por favor. Vocês precisam ouvir. Pega aí, cadê? Onde é que tá esse celular? Porque o que é isso, Paulo Renato? É uma missa? É a missa que vai começar. Eu não sei. Não. Tem um sino no celular da Miranda aqui, parece que é sino de igreja. Menina, que horror. É impressionante. Eu já tentei tirar isso nessa hora. O seu Vinícius não ouviu não, né, Vinícius? Então tem um sino dentro da igreja. Olha só, a gente tem que divulgar isso hoje no programa. Não. Achando que era música aqui. Não, mas naquela hora era outra música Tem mesmo, um não foi, Paulo sino Renato? dentro Teve da uma hora mochila logo dela. antes que era uma música que estava entrando. Hoje o Paulo Renato vai testemunhar no programa o que nós vimos Paulo aqui. Renato é fraterno, não é bocudo. Mas, Paulo Renato, essa frustração de muitos companheiros, né, que buscam na investigação científica, né, a motivação deles para estudar a doutrina. Eu já vi até alguns companheiros chegarem ao ponto de dizer que o grande erro do espiritismo era essa coisa religiosa, era a figura do Cristo, que tinha que se retirar a figura de Jesus para retirar esse aspecto religioso que só atrapalhava. Aqui Allan Kardec frustra aí os nossos companheiros, mostrando que a parte principal da nossa doutrina é conduzir-nos a nos tornarmos pessoas melhores moralmente e, naturalmente, com isso crescermos espiritualmente. Justamente, nós nos lembramos daquela situação registrada no livro Nosso Lar, no que dizia respeito à alimentação, os percalços, as dificuldades que o governador de então passou para implantar aquele novo sistema de alimentação mais condizente com a esfera espiritual, e nós verificamos ali que os espíritos que causaram maior resistência àquela, digamos, espiritualização da alimentação foram aqueles detentores de alto cabedal na área das ciências exatas, né, os espíritos ligados às questões mais objetivas, digamos, mais materiais, embora estivesse lá na categoria de ministros lá do esclarecimento. Então, a inteligência desacompanhada da moral causa tantos danos quanto a moral desacompanhada da inteligência. É preciso aprender a discernir, estudar para compreender, aprender a discernir, de forma que nós possamos fazer as nossas escolhas mais sensatas, mais condizentes com as leis de Deus. Mas aqui na questão 17 a que ele se refere, de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntara assim: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Os benfeitores responderam: não, Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Quer dizer, em outros mundos, em esferas superiores, muito nós saberemos daquilo que não sabemos hoje, ou saberemos mais profundamente aquilo que conhecemos hoje, superficialmente. E na questão 19, ele fala assim também, ele pergunta: não pode um homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Resposta: a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. E às vezes a gente esquece dessas respostas, dessas recomendações que os benfeitores nos dão na própria obra básica, né? Porque neste mundo em que nós nos encontramos, muitos conhecimentos que nós chamamos científicos estão interditados ao homem, porque nós não poderíamos lhes dar bom proveito, e tais conhecimentos nos perturbariam as relações sociais e o nosso modo de vivência na Terra.
Então, isso também não significa que não devamos investigar, não devamos colocar o raciocínio, a capacidade de discernir na direção correta. Quem se afeiçoa à investigação, que o faça dentro do ambiente próprio, dos ambientes acadêmicos, né, os ambientes de laboratório, porque realmente nas instituições espíritas isso não me parece com muito proveito. Né? Na Terra nós temos, nas sociedades nós temos diversos campos que favorecem a pesquisa, que favorecem de repente o desenvolvimento de novos raciocínios, a pensar e repensar sobre as questões ditas científicas, mas a Casa Espírita ela realmente é constituída como revivescência dos ensinos cristãos. O próprio apóstolo da gentilidade, o Paulo, ele fundou diversas igrejas, eclésias, como se chamava, quer dizer, as assembleias. Sim. Então, hoje as casas espíritas são aquelas assembleias cristãs dos tempos apostólicos. E dentro daquelas assembleias, como dentro da casa espírita hoje, deve ser ensinado o Evangelho do Cristo, de modo que com ele consigamos adquirir alguma paz, algum equilíbrio para a nossa vivência recíproca em termos de tranquilidade. O Evangelho do Cristo, ele nos ampara para que não nos desesperemos em momentos de crise, em momentos de dor muito intensa. Né? Sem o Evangelho, sem essa questão moral das leis de Deus, como nós chamamos, né? Sem essa questão moral, nós não conseguiríamos, mesmo com a inteligência muito desenvolvida, não conseguiríamos nos manter em equilíbrio diante de tantas dores, de tantas dificuldades. Se a ciência por si só pudesse sustentar o homem no seu equilíbrio dentro das dificuldades da vida, nós não veríamos tantos cientistas enlouquecendo. O próprio Nietzsche suicidou-se, né? Enlouqueceu, segundo consta. Nós não veríamos tantos cientistas, homens de ciência, se suicidando, enlouquecendo, caindo em situações emocionais muito graves. Quer dizer, aqueles que se afeiçoam ou que se afeiçoem a essas investigações puramente materiais, que o façam, repetimos, dentro do seu ambiente próprio. É aí que vai se dar a aliança da ciência com a religião. É quando a ciência vai fazendo as conquistas e a doutrina espírita com aspecto científico vai corroborando e identificando. Né? Como consta lá no Evangelho, né? A aliança da ciência e da religião. É importante que nós não invertamos os valores. Né? Para nós, os espíritas cristãos, o Evangelho se sobressai àquilo que nós chamamos como ciência. O próprio Saulo, à época, ele tinha, dentro dos conhecimentos de sua época, um alto cabedal na área dos conhecimentos, na área da intelectividade. Mas ele sempre se encontrava vazio, ele mesmo narrava isso. E o que causava admiração nele era a paz, a tranquilidade dos cristãos, daqueles homens do caminho, que mesmo diante de tantas dificuldades, perseguições, torturas, mantinham-se calmos. Então Paulo não entendia porque tanto conhecimento adquirido por ele não lhe dava a paz que aqueles homens analfabetos, incultos tinham. Quer dizer, eles tinham algo dentro da sua simplicidade, não ignorância, mas da sua simplicidade, eles tinham algo que a cultura de Saulo não tinha dado a ele até aquele momento, né? Então isso que é bom a gente pensar. Se a ciência, como ciência, pode nos sustentar em todos os momentos de nossas tribulações, como muitas vezes a gente julga que vai encontrar na ciência o apoio emocional devido, mas tem dores que doem muito, né? E especialmente quando se fala de doença, de um ente querido, da morte de um ente querido, de um filho, né? Especialmente, são dores que parece que não cicatrizam nunca, são feridas que não cicatrizam nunca. E todo conhecimento científico não ajuda a ter paz, a ter tranquilidade, não responde os porquês. Então, que a gente, aqueles que se dediquem a essas áreas
propriamente científicas, que dê a sua contribuição. Mas se são espíritas, procure no Evangelho de Jesus o recurso que o Evangelho oferece para a paz, para a tranquilidade da alma. É aí que o ideal, no estudo da doutrina, na casa espírita, que deve ser a escola do espírito, não é? A nível de templo religioso na Terra, que nós priorizemos justamente a palavra e a compreensão da lei, né? A palavra de Deus e a compreensão da lei. Que não que com isso a doutrina espírita desconheça ou rejeite a eficácia de algumas terapias na harmonização do corpo, nos cuidados do corpo, né? Mas que na casa espírita nós não precisamos da cromoterapia, não se faz necessário. É reconhecido que as vibrações das cores exercem uma influência tal a nível de harmonização física, mas o que vai curar mesmo o espírito é quando ele busca conhecer a lei, compreendê-la e o esforço diário em vivenciá-la, o mínimo que seja, cada dia um pouquinho, não é? O Emmanuel, não sei se é Pensamento e Vida ou no próprio livro Emmanuel, diz isso, que nós não conseguimos especificar com muito detalhe até que ponto a doença é de origem física ou essencialmente espiritual, porque às vezes chegam num nível de sutileza que nós não conseguimos identificar. Mas ele diz que, de forma geral, toda doença é enfermidade da alma, né? Então ele faz essa observação. Sim. Né? Tem doenças que são propriamente do corpo físico, né? E tem doenças que são as mais gerais, são propriamente da alma, porque reencarnados na nossa condição evolutiva, naturalmente, dentro da nossa organização física, naturalmente, nós teremos abriremos brecha, né, que vai nos favorecer essa ou aquela infiltração de uma bactéria, de um vírus, mas dentro do nosso quadro de provação, né? Então os benfeitores nos sugerem determinada organização física com tais debilidades traz fraquezas físicas sujeitas a esses estímulos externos do ambiente físico. Então, muitas vezes nós aceitamos ou pedimos aquela situação de sujeição para que no campo da doença pudéssemos exercitar as faculdades espirituais, né? Os valores da paciência, da tolerância, com todos aqueles valores que nós já conhecemos e já citamos aqui várias vezes. Mas é importante saber disso, que a alma adoece antes do corpo. O corpo recebe a contraparte do que a alma registrou, do que a alma agasalhou, né? Pelas brechas espirituais, nós permitimos que determinadas enfermidades infiltradas no corpo físico também se alojem no corpo espiritual. Tanto assim é que nós vemos e nós verificamos na obra do André Luiz, da psicografia de Chico Xavier, verificamos que muitos desencarnados aparecem no mundo espiritual, depois do desencarne, com as mesmas enfermidades do corpo físico. E muitas delas, disse o próprio benfeitor André Luiz, muitas delas são perfeitamente tratáveis, colocadas num nível de tolerância no mundo espiritual, mas só são absolutamente curáveis no corpo físico. Então é preciso muitas vezes que o espírito torne a se reinternar no corpo físico, para que no ambiente em que ele adquiriu a doença, ele possa também adquirir a saúde. A libertação. A libertação. Então, muitas vezes, ou de uma forma geral, nós solicitamos em prece ardorosa a Deus a cura que, dentro das suas leis, entre aspas, aí ele não pode dar, né? Não pode aí, entre aspas, porque Deus pode tudo, né? Inclusive alterar suas leis, se ele assim o desejar. Mas é importante que a gente crie, não só nas doenças físicas, mas aquelas doenças emocionais, que nós criemos um clima de receptividade
que nos favoreça o auxílio. E uma reserva, não é? Ali para nos... Que nos favoreça a ajuda dos benfeitores espirituais, sim, porque às vezes as nossas preces são blasfêmias, gritarias aos ouvidos de Deus. E nessa condição, gritaria e rebeldia não auxilia ninguém, né? Os benfeitores estão ali do lado, ministram as energias, mas o nosso clima emocional desgasta aquelas energias que poderiam nos trazer alívio. Não conseguimos nos manter. E aí nos lembramos de um programa lá atrás, quando falamos do irmão do Chico, aqueles 10 anos de trabalho com sinceridade e com dedicação, gerou para ele reservas morais, que na hora de corresponder a outras necessidades, os espíritos puderam contemplá-lo com aquele socorro, não é? Desencarnando ele, para que ele não precisasse ficar aquele tempo todo praticamente inativo. E lembramos também do Camilo. Teve um momento que você falou da cegueira, que às vezes a criatura precisa retornar mais uma vez. E o Camilo, quando lá no livro Memórias de um Suicida, ele vai reencarnar novamente, ainda para reparar a cegueira da qual ele fugiu com o suicídio. E o suicídio mesmo, ele só vai ficar para depois. Meu Deus, a gente está no vermelho mesmo com Jesus. É como disse o apóstolo, né? De Deus de ninguém zomba. Né? E aqueles que pensam que zombam de Deus estão realmente cego, mudo e surdo. Né? Nós também, de alguma forma, fomos assim. Então, tivemos assim nessa condição de enfermos espirituais muito graves. Agora, sob muitos aspectos, nós estamos naquela condição do enfermo convalescente. Estamos procurando a própria melhora e procurando um meio de ser útil, mesmo na condição de doentes. Então é importante considerar isso tudo, nos considerarmos realmente nessa condição, como diz Lamennais lá atrás, nessa condição de alma, de seres pensantes, com privilégio, entre aspas, da eternidade, porque essa foi a herança que Deus nos deu ao nos criar. E dito isto, estamos chegando aí ao final de mais um programa. O sino tocou de novo, Paulo Renato? Não, o sino não tocou. Ainda não. Né? Além de tudo, meus amigos, ela tem dentro da mochila um sino, que é um mistério. É um alarme no celular, sabe? É bom porque me lembra de orar. Às vezes eu tô com o pensamento meio divagando, então não, vamos lá. Eu vou gravar para vocês verem, mas o Paulo Renato é minha testemunha. Então, mais um mistério aí de Maria de Fátima Miranda, agradecendo a você que permaneceu conosco aqui estudando o Livro dos Médiuns. Terminamos a primeira parte, semana que vem já vamos dar início aí à segunda parte do estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Muita paz a todos. Tem de bom ânimo. Deus nos guarde. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos. Olha, estamos aqui de novo nesse dia lindo, né? Terça-feira. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira e o Pablo nos assessorando. Meus irmãos, estamos aqui falando, né? E cada vez mais curiosos com relação a esse estudo, onde Allan Kardec pergunta a Bernard Palissy, né, que vem de um planeta melhor do que o nosso, né, em termos evolutivos, que é Júpiter. E aí Allan Kardec vai fazendo perguntas, detalhes, e
basicamente nós terminamos, né, Astênio, com relação à área corporal, né? Isso, sobre o estado físico, tanto do planeta quanto dos corpos, né? Exatamente. Humanos lá. Uhum. E aí? E agora a gente vai estudar sobre os animais em Júpiter. Opa! E aí, tá vendo? Todo mundo acha que só tem animal aqui, né? Não, viu? Não, mundo superior. Né? Também tem. E aí Kardec indaga o seguinte: o corpo dos animais em Júpiter, né? Sim. É mais material que o dos homens? Eu entendi que a pergunta de Kardec foi sobre o corpo dos animais de Júpiter, comparando com o corpo dos homens em Júpiter. Mas eu tenho a impressão de que a resposta que o Palissy deu foi comparando o corpo dos animais em Júpiter com o homem terrestre. Porque Kardec indaga: o corpo dos animais é mais material que o dos homens? Ele responde: sim. O homem é o rei, o Deus terrestre. Então, ele está, parece, comparando, dizendo que o corpo dos animais em Júpiter é mais material do que o corpo do homem terrestre. Sim. Né? E aí o Kardec indaga: entre os animais de Júpiter, há os que são carnívoros, né? Os homens a gente já sabe que não são, mas e os animais, né? Aí ele responde assim: os animais não se estraçalham entre si. Tipo o leão matando um antílope, etc. Que a gente vê, às vezes, em alguns programas, a gente fica com pena dos animais sendo destruídos. Então, os animais não se estraçalham entre si. Vivem todos submetidos ao homem, amando-se mutuamente. Os animais lá já têm... Porque também isso não é impossível a gente entender, não? Porque a gente vê muita manifestação de amor entre os animais aqui na Terra. E a gente tem que entender que tudo é campo vibratório. Os animais lá estão num campo vibratório completamente diferente do nosso. Sim, Então, eu falo assim, mesmo aqui a gente vê cada situação de amor dos animais, né? Que a gente Você vê animais que são de uma espécie cuidando de outros, né? Maior carinho. Aquela mãezinha que cuida não cuida só do pintinho, cuida de um cachorrinho. Sim, às vezes alimentando com leite, né? No caso dos animais que produzem os leite. Mamíferos, né? Alimentando com leite outros seres, né? Exatamente. Dando exemplo para nós. Mas não haverá animais que escapem à ação do homem, como... Isso aqui eu achei interessante, né? Porque nem todos os animais aqui dá vontade de a gente amar, não, né? Não dá. Não, a barata... É verdade. Então, assim, mas não haverá animais que escapem à ação do homem, como os insetos, os peixes, os pássaros, né? Porque, sei lá, o homem cuida dos animais, ele cuidaria também dessas coisas terríveis, né? Acho que não tem barata lá. Aí ele responde: não, todos lhes são úteis. Bom, na verdade, aqui na Terra também, a gente tem horror a barata, mas tem país aí que produz barata para alimentação. É só você ir na China, você vai comer animais exóticos, né? Escorpião, morcego. E produzem em alta escala para poder comer, né? Vender, exportar. São como é que chama? A gente chama aqui guloseimas. Né? Então lá eles só não transformam esses seres em alimento, mas tem utilidade. Aqui tem utilidade financeira, né? Sim. Mas lá tem outras utilidades. Bom, disseram-nos que os animais são os servidores e os operários que executam os trabalhos materiais, constroem as habitações, etc. Isso é verdade? Então Kardec, outros espíritos anteriormente tinham falado que lá quem pegava no pesado era animal. Pesado entre aspas, a gente sabe que a matéria lá é muito menos densa. Isso, Então constrói as habitações, etc. Isso é verdade? Aí eles responderam sim. Ele respondeu sim. Olha como ele está comparando o que ele já tinha buscado com outros espíritos, né? Está aproveitando mais essa fonte, né? Por isso que a coisa você vai vendo que tem coerência. Porque esse espírito do nosso amigo aí não sabia, acredito eu, que ele já havia investigado. Como é que ele faz uma pergunta dessa? Né? E aí ele responde sim. Sim, o homem não se rebaixa mais para servir ao seu semelhante. Quer dizer, então, tem atividades que para servir ao nosso, os nossos pedreiros aqui, né, os nossos serventes de obra, né, pegam um peso danado, né,
Agora se inventa máquinas para poder, né, diminuir esse peso, mas mesmo assim a construção ainda é basicamente o homem que faz. Furando asfalto com aquela metralhadora. Isso. Né? Isso é terrível, né? A gente vê um ser humano fazendo isso. Sim. Então é natural que em outros mundos mais superiores não sejam mais os seres humanos que fazem isso. Com certeza. Né? Uhum. Então o homem não se rebaixa mais para servir ao seu semelhante. Os animais servidores estão ligados a uma pessoa ou uma família, ou são tomados e trocados à vontade, como aqui, né? Então, é como se assim, tem certidão de nascimento, né, para os animais lá, né, que estão vinculados tem uma cadelinha, família. A cadelinha deu 3 filhotes, aí você pega os filhotes e dá. Isso, é isso que ele está perguntando. Aí eles respondem assim, ó, todos os animais se ligam a uma família particular. Mudais mais para achar um melhor. Eu não entendi muita resposta, não, mas de qualquer forma, ele diz que é como se os animais lá tivessem cadastrados, né? E vinculados, como as crianças aqui são cadastradas. Uma família. Isso, né? Como as crianças que são cadastradas, né, tem que ser, então, tem a certidão de nascimento, os animais lá, de algum modo, são cadastrados também, né? Então, todos se ligam a uma família particular. Mudais mais para achar o melhor. Vivem os animais servidores, então Kardec está chamando de animais servidores, porque eles servem, né? Então vivem os animais, até porque Kardec está chamando esse de animais servidores por causa dos outros que não seriam servidores, os tais insetos, né? É verdade. Então vivem os animais servidores em estado de escravidão ou de liberdade? São uma propriedade ou podem mudar de dono à vontade? Aí ele responde, eles lá se encontram em estado de submissão. Então não é um estado de escravidão. É diferente. É um estado de submissão. Aqui nós estamos em estado de submissão nas empresas onde nós trabalhamos. Sim. Né? Muitas das vezes há estado de submissão nas próprias famílias. Né? Então, lá os animais estão em estado de submissão aos seres humanos. Né? Parece que não tem nada de estranho nisso, né? Os animais trabalhadores recebem uma remuneração qualquer por seus esforços? É estranho, né? A resposta não, né? Obviamente, o que eles iam fazer com essa remuneração deles, né? Acredito que a remuneração é o amor, o carinho. Isso, né? O bom trato, né? Bom trato. Porque eles não deixam de ser animais, né? Sim. São capazes já de desenvolver tarefas que os daqui não são, né? Mas continuam sendo animais, não são seres humanos ainda não. É verdade. Né? Bom, as faculdades dos animais desenvolvem-se por uma espécie de educação? Resposta: eles o fazem por si mesmos. Eu acho que, como se dissesse assim, naturalmente, né? Essas faculdades eles desenvolvem naturalmente. Sim. Né? Como se não houvesse necessariamente uma interferência humana, uma intervenção humana a fim de que eles desenvolvam. Como se assim, não tem escola para animais. Né? Porque aqui as nossas faculdades... Aqui a gente adestra. Lá eles têm a consciência que são servidores. E as nossas faculdades como seres humanos aqui na Terra, elas são desenvolvidas pelos outros, né? Pelos professores, pelos pais e daí por diante. Lá é como se isso fosse uma coisa nata. Então não tem ainda escola para animais, para eles aprenderem nas escolas, né? Isso não existe. E aí Kardec indaga, né, a respeito dos animais, é a última pergunta. Ele fala assim: os animais têm uma linguagem mais precisa e mais caracterizada que a dos terrestres? Ele respondeu apenas: certamente. Né? Então a gente observa, os animais se comunicam aqui na Terra, a gente não entende nada, mas sabe que eles estão se entendendo. Estão sempre felizes, né? Você vê quem tem um cachorrinho em casa, você pode chegar aborrecido, triste, está ele te recebendo, abanando o rabinho, né? Então, mostrando o quanto eles ficam felizes de ver o dono. Sim. Né? Então, e aí em Júpiter eles têm uma linguagem mais precisa. Sim. Né? Então, não é aqui que a gente fica imaginando como é que eles estão se comunicando. É verdade. Mas tem uns cientistas aí que dizem que sabem, né? Como é que os golfinhos se comunicam. Não sei verdade. Eu não sei como tem é que uma linguagem própria. Bom, aí vamos estudar agora então, nesses nossos minutos finais,
o estado moral dos habitantes de Júpiter. Certamente a gente não vai concluir hoje, né? Mas esse é o último tema dentro do assunto de Júpiter, tá? Sim. A respeito do planeta Júpiter, esse é o último tema, mas a gente vai concluí-lo no nosso próximo programa. Sim. Tá? A gente não está com pressa de terminar, está tão bom, né? Ainda estamos em 1858. Então vamos lá. Estado moral dos habitantes de Júpiter. Kardec indaga. O estado físico nós já vimos, né? Sim. São maiores, etc., bonitões, né? Vivem pouquinho, 5%. Então, sobre o estado moral. As habitações de que nos deste uma amostra por teus desenhos estão reunidas em cidades como aqui. Então, como a gente viu em março, na revista de março, tem alguns desenhos que ele fez através do Sardou, do Victorien Sardou, né, mostrando a arquitetura em Júpiter e tal. Aí Kardec fala assim, as habitações que nos deste uma amostra por teus desenhos estão reunidas em cidades como aqui? Ele responde, sim, os que se amam se reúnem. Só as paixões estabelecem a solidão em torno do homem. Se ainda mal, procura este seu semelhante, que é mal, né? Então vai habitar, normalmente o homem mal procura o homem mal, né, para poder conviver. Bem, né? Lógico, né? Isso. Se ainda mal, procura este seu semelhante, que para ele não é senão um instrumento de dor. Porque o homem puro e virtuoso fugiria do seu irmão. Então ele fala assim, se o homem mau procura o outro, por que o homem virtuoso e puro não procuraria também o outro? Então, as pessoas não vivem em Júpiter isoladas, né? Elas se reúnem também em cidades. Sim. Tá certo? Bom, os espíritos são iguais ou de diferentes graduações? Os espíritos em Júpiter são iguais ou, apesar de estarem no mundo da qualidade de Júpiter, eles estão em graduações diferentes, né? Os espíritos são iguais ou de diferentes graduações? Resposta, de diversos graus, mas da mesma ordem. Então, são espíritos que já alcançaram a mesma ordem, digamos, por exemplo, dos espíritos bons, todos são bons, mas mesmo essa bondade varia. Sim. Né? Então, de diversos graus, mas da mesma ordem. Está claro isso, não está? Claro, claríssimo. Está na mesma ordem, todos são bons, mas os graus de bondade... Há uma diferença de progresso na bondade. Na bondade, exato. A gente vê dentro de uma universidade, né, aqui no nosso mundo, dentro de uma mesma sala de aula, né, está todo mundo na mesma ordem, mas em diversos graus. Né? Exatamente. Tem aquele que aprende rápido, aquele que logo já está em condições de ensinar, aquele que está difícil, fica reprovado. Então são diversos graus. Aquele que fala 2 idiomas, o outro fala só um, o outro que não só fala o dele. Então são diversos graus dentro de uma mesma ordem. Né? Perfeito. Bom, rogamos que te reportes a escala espírita, e aí Kardec está falando da escala espírita que está no Livro dos Espíritos e que já foi estudada aqui na Revista Espírita, né? Então ele fala assim, rogamos que te reportes a escala espírita que demos no 2º número da revista e que nos digas a que ordem pertencem os espíritos encarnados em Júpiter. Então, dentro dessa escala espírita, a gente vê aqueles espíritos puros, né, espíritos bons, espíritos inferiores, né, imperfeitos, esse tipo de coisa. Ele fala que aonde se encaixa dentro da escala espírita, né, os espíritos encarnados em Júpiter. Aí ele diz assim, todos bons. Então, todos dentro daquela escala espírita estão lá no primeiro nível primeiro patamar da escala espírita. Então, todos bons, todos superiores. Por vezes, o bem desce até o mal, mas o mal jamais se mistura ao bem. Então, eles podem descer até o mal, né? Mas o mal não sobe até lá. Ninguém pode subir num lugar onde o campo vibratório é diferente. É outro, né? Para piorar, né? Eu, por exemplo, se estou num campo vibratório baixo, eu posso ir num campo vibratório mais baixo, mas eu não tenho como chegar a um plano acima daquele que eu posso habitar. Agora, eles que estão lá podem descer... A luz pode descer na sombra, a sombra que não pode subir na luz. Perfeito. Né? Bom, os habitantes formam diferentes povos, como na Terra
Mas outra pergunta interessante, né? É. Então, aqui nós temos o americano, o europeu, né? O indígena. Isso, é. Então, os habitantes formam diferentes povos como na Terra? Resposta, sim. Mas todos se unem entre si pelos laços de amor. Olha. Então, obviamente, e vem uma pergunta depois sobre isso, não vai existir guerra num mundo onde todos se unem pelos laços de amor, né? Mesmo assim, eles são organizados em povos. Sim. Né? Sendo assim, as guerras são desconhecidas. Olha a resposta aborrecida dele. Pergunta inútil. Para não dizer idiota. no fundo ele queria dizer isso. Sua pergunta... Me recuso a responder. É idiota. Porra. Só acabei de falar que são... onde o amor... Né? Apesar de serem povos diferentes, são povos que estão unidos pelo amor. Olha o que ele falou, amor. Mas pode ter guerra? Pergunta idiota. Aí ele pergunta, Kardec pergunta, na Terra, poderá o homem alcançar suficiente grau de perfeição que o isente das guerras? Aí Kardec está querendo saber em relação ao futuro da Terra. Né? Ele responde, seguramente alcançará. A guerra desaparecerá com o egoísmo dos povos e à medida que compreenderem melhor a fraternidade. Porque realmente a guerra é um absurdo. É uma vergonha, né? Nossa, o momento que nós estamos passando. É inqualificável, né? Alguém ter coragem de destruir o semelhante por questões puramente econômicas, né? Não é verdade? Enfim. Os povos são governados por chefes, que tem presidente da República lá, né? No nosso lar tinha, né? Nosso lar tem um patamar. Sim, os povos são governados por chefes? Sim. Só sim. Sim. Aí Kardec fala assim, em que se baseia a autoridade dos chefes? Quer dizer, é eleito também, né? Se ele quer saber se como é que é? Se é autocrática, né? Ou se não é democrático. Isso. Aí, em que se baseia a autoridade dos chefes? Ele responde, no seu grau superior de perfeição. Então, olha a diferença Então lá, você lembrou de Nosso Lar? Sim. Né, que o governador de Nosso Lar, a gente está falando de terra, não plano espiritual, mas na terra, em que também a regra na colônia Nosso Lar é pela superioridade. O governador de lá era o espírito mais superior de lá, né, mais elevado de lá. Né? Então, em Júpiter, também todos os países, né, todas as regiões têm seus chefes, mas também escolhidos pela superioridade. Isso. Que lindo! A minha meta já é Júpiter. Cada vez mais. Cada vez mais. Bom, eu sei que eles não vão me querer lá, mas tão cedo, né? Mas eu vou preparar o passaporte. Bom, aí Kardec pergunta assim, em que consiste a superioridade e a inferioridade dos espíritos em Júpiter, considerando-se que todos são bons? Pergunta inteligente, né? Se todos são bons, em que consiste a superioridade ou a inferioridade? Ele responde assim, eles têm maior ou menor cabedal de conhecimentos e experiência. Depuram-se à medida que se esclarecem. Eu acho uma pergunta interessante, né, uma resposta também muito oportuna, porque a gente fala assim, mas o camarada, né, e como ele, vários outros, habitaram a Terra e depois, ao saírem da Terra, foram reencarnar em Júpiter. Sim. Mas em Júpiter também, apesar de só espíritos bons reencarnarem lá, eles estão em diversos graus. Sim. Então esse cara que saiu da Terra e foi para Júpiter, ele pode estar naquele grauzinho. No grau ruim inicial. Isso, né? Né? Ou numa escala de 10, ele pode estar na segunda. Isso, né? Então, não vai ser, poxa, mas deu um salto, não é um saltão também, né? Então, eles têm maior ou menor cabedal de mas só de sair daqui, né? Né? Já é o... Se a gente não fizer igual o Bezerra de Menezes, né? Lembrar que Jesus pode precisar da gente aqui, né? É verdade, Vai depender da nossa libertação, né? Da nossa forma de ver. Isso, então depuram-se à medida que se esclarecem. Então, quanto maior o esclarecimento, maior a depuração, e daí, como todo mundo não se depura ao mesmo tempo, então existem os diversos graus. E aí Kardec indaga, como na Terra há povos mais ou menos avançados do que outros? Aí ele responde, não.
mas usar em diversos graus. Então, mais uma vez, ele insiste... Mesma coisa dos graus. Isso, é. Então, como se assim, os povos são da mesma ordem, porque senão ele entraria em contradição com a informação anterior. Os povos são da mesma ordem, entretanto, de diferentes graus, né? Perfeito. Então, uma América Latina daqui, eventualmente comparada com alguns países da Europa, né, nós somos ameba ainda, né? Ameba em relação ao grau, né? Você vê, enquanto nós jogamos o lixo no chão... Então, mas já que você falou das amebas, né? E pena que o tempo da gente já está acabando, mas ainda tem um pouquinho ainda, mas já que você está falando das amebas, olha a próxima pergunta. Ele fala assim, se o povo mais avançado da Terra... né? Não sei, a gente considera o francês, sei lá, né? Qual o povo mais avançado da Terra, né? Assim, se o povo mais avançado da Terra se visse transportado para Júpiter, que posição ocuparia? Uma ameba, né? Não, aí não chega tanto também. Não chega tanto também. Mas de qualquer forma, ele fala assim, a dos vossos macacos. Olha só, dos vossos macacos. Então, o povo mais avançado da Terra, se na condição em que ele se encontra, ele fosse trasladado para Júpiter, ficaria semelhante aos nossos macacos aqui. Mico-leão dourado. Que mundo que você vive. Nossa, meu amigo. Mas é difícil, né? O nosso orgulho... Não é possível, com todo o conhecimento que eu tenho, lá... Macaquinho. Eu sou um macaquinho ainda. Mas é verdade, é verdade. Eles já ultrapassaram essas barreiras. É verdade. Né? Então você vê também como ele saiu da Terra para Júpiter, ele tá meio macaquinho lá ainda. Provavelmente. Mas um macaco feliz. Bom, lá os povos são governados por leis? A resposta, sim. Mas, obviamente, não existe Congresso Nacional. Ele deixa isso claro depois. E o nosso tempo já está acabando. É verdade. Aí fala assim, aí o Kardec pergunta assim, há leis penais? Então, já que eles são governados por leis, há leis penais? Aí ele fala assim, não há mais crimes. Então, automaticamente, se não há mais crime... regido pelo amor, não pode ter. Não há lei penal. É verdade. Né? Há leis, mas não há lei penal. Quem faz as leis? Aí ele deu uma resposta que, em princípio, não satisfaz muito, não. Ou seja, é difícil compreensão. Que ele fala assim, quem faz as leis? Aí ele respondeu, Deus as faz. Então, não são leis elaboradas no próprio planeta, né? Nós diríamos aqui, é como se os habitantes de Júpiter, eles vivessem de acordo com as leis divinas que estão gravadas na consciência. Perfeito. Não precisando mais de um diploma. Você deu o entendimento que eu ia falar. Entendeu? Mas o nosso tempo acabou. Exato. Então vamos concluindo. Mas olha, tem muita coisa aí para ver de Júpiter, hein? Tem, né? E tá valendo a pena, né? Tá valendo muito a pena. Então nós nos despedimos. Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. E o nosso irmão querido, o Pablo. Que Deus abençoe a todos. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.